É um prazer estar novamente aqui em Taubaté. Já veio aqui outras vezes, mas desta vez a ocasião é muito especial. Cristina, quando aconteceu o que nós sabemos aí, da instituição fechar as portas ao trabalho do magnetismo, e aí ela me mandou uma mensagem sem saber se iria ter o seminário, se não ia ter, como é que iria fazer, se iria suspender a minha vinda para cá. E eu disse para ela o seguinte: ela, não suspenda por enquanto. Se você achar que não deve realizar, você me avisa, mas por enquanto você não suspenda e tenta ver se faz num outro local, num local independente. Então eu vou deixar a data ainda marcada para Taubaté, reservada para Taubaté, e enquanto você vê o que consegue fazer por aí. Mas eu acho que você não deveria suspender o seminário, mas tentar realizar num outro local. E deu certo. E para mim estar aqui hoje é realmente uma ocasião especial. Mais ou menos uns 30 dias antes disso, lá na minha cidade, em Aracaju, não com a nossa instituição, o Instituto Espírita Paulitas, mas numa outra instituição de Aracaju, aconteceu algo semelhante. Uma instituição que já trabalhava com magnetismo há muitos anos. O pessoal responsável por esse trabalho de magnetismo, para vocês terem uma ideia, eles participaram de todos os encontros mundiais de magnetismo. De todos. Foram 10. Eles participaram de todos. E todos os anos eles faziam questão de estarem presentes. Inclusive, quando foi na Flórida dos Estados Unidos, todos eles, aquele grupinho estava lá presente. E, num belo dia, eles chegaram na instituição para a realização do trabalho de magnetismo. Chegou lá, o trabalho não existia mais. Eles foram sequer avisados que não ia ter mais trabalho de magnetismo. As macas tinham sido retiradas, o trabalho já não existia, e nem mesmo a coordenadora do trabalho estava avisada. Simplesmente chegaram lá, abriram a porta, não tinha mais trabalho. Logicamente, alguns deixaram a instituição, se sentiram feridos por causa disso. Outros continuam lá, mas sem trabalhar com o magnetismo. Qual foi a justificativa da instituição? Porque não é para ter uso de maca. Baseados em quê? Baseados em uma palestra que era para um esclarecimento dos trabalhadores, que tinha sido realizado dias antes, com um palestrante da Federação Espírita do Estado de Sergipe, onde eu não tenho acesso ao conteúdo do que ele falou nessa palestra de esclarecimento aos trabalhadores, mas eu sei que ele falou contra o uso de macas nos tratamentos magnéticos, com a justificativa de que a maca é perigosa para a instituição espírita. Vai que alguém desencarne no centro espírita deitado numa maca. Que explicação a instituição vai dar para os órgãos públicos que possivelmente serão chamados à instituição? Que explicação a instituição vai dar para aquela pessoa ter desencarnado numa maca? Ou seja, isso é bastante perigoso para a casa espírita. Baseado nisso, a dirigente da instituição, a presidente da instituição, por não ser uma pessoa afinada com o magnetismo, se aproveitou dessa deixa e cancelou todo o trabalho de magnetismo que já acontecia há mais de uma década. Se alguém desencarnar na penumbra de uma reunião mediúnica, que explicação a gente vai dar aos órgãos públicos de alguém ter desencarnado numa reunião mediúnica, na penumbra, numa sala escurinha? E a gente também ainda poderia perguntar, se alguém desencarnar no centro espírita sentado, ele vai deixar a pessoa sentada, desencarnada, vai deixar o corpo sentado, aguardando até que os representantes dos órgãos públicos cheguem até lá? Não tem justificativa. Então a gente percebe que muitas vezes se aproveita de qualquer coisa, de qualquer deixa, de qualquer argumento, mesmo que vazio, para que eu possa expressar que eu não gosto, eu não quero magnetismo na minha instituição.
Felizmente, na instituição que eu participo, que eu ajudei a fundar, nós não temos essa dificuldade, porque desde a sua fundação o magnetismo já existia, a instituição já foi fundada já com a abertura para funcionar o tratamento magnético lá. E nós encerramos esta semana, quarta-feira passada, encerramos mais um estudo do passe do magnetismo, que é realizado em 25 aulas, são aulas semanais de 1h30, começamos em abril, e depois tem mais 4 aulas, 4 semanas de estágio, onde eles vão tratar alguém durante 4 semanas, de forma supervisionada por mim e por mais algumas pessoas da nossa equipe, para que eles saiam de lá com algum treinamento prático, realmente tratando e vendo e acompanhando os resultados do tratamento. E geralmente várias dessas pessoas acabam ficando na nossa instituição para trabalhar, o que não é o ideal. Pensamos que o ideal é que essas pessoas pudessem retornar para as suas instituições, porque nós realizamos esse estudo já há 15 anos, é aberto para todas as instituições que queiram participar. Geralmente a gente divulga, como o nosso estado ele é pequeno, a gente divulga para Aracaju e a Grande Aracaju, então a capital e as cidades da redondeza. Não divulgamos para o estado todo, mas qualquer pessoa do estado, de qualquer lugar que queira participar, as portas estão abertas. Então, o ideal seria que essas pessoas, ao terminarem o curso, retornassem para as suas instituições para trabalhar com magnetismo. Mas geralmente não é o que acontece. Porque quando elas chegam nas suas instituições, elas não encontram abertura para fazer de modo diferente. Que elas vão ser obrigadas a fazer de modo diferente da instituição. Que geralmente na instituição espírita elas encontram o passe, aquele passe que a maioria de nós já conhecemos. Aquele passe de 2, 3 minutos, aquele passe que é aplicado após as reuniões públicas, sem uma maior verificação, sem um maior conhecimento teórico ou prático, aguardando que os espíritos façam todo o resto. Ou seja, nós nos acomodamos na falta de conhecimento e dizemos aos espíritos: agora vocês façam todo o resto, porque eu não quero, eu não vou, ou eu não sei fazer. E a grande questão que se levanta com relação ao magnetismo é: aquele que é adepto do magnetismo precisa estudar para fazer. Enquanto que aqueles que são contrários ao magnetismo não encontram uma outra resposta, é que, não, você não é para você saber, deixe que os espíritos é quem vão fazer. Então nós não podemos aprender, não podemos desenvolver, não podemos conhecer a respeito de fluido, dos seus mecanismos, da sua utilização, das suas práticas. E quando a gente fala em magnetismo, geralmente as pessoas pensam logo em passe. Mas magnetismo não é somente passe. Quando a gente estuda magnetismo, nós estamos estudando os próprios mecanismos da vida. Porque o magnetismo é um grande mecanismo de funcionamento da vida no planeta Terra. Eu não sei com relação a outros planetas, mas aqui no nosso planeta, tudo funciona à base de eletricidade e magnetismo. Pura e simplesmente assim. É o mesmo magnetismo estudado na física? Não. Mas tem todas as semelhanças. Que o magnetismo estudado na física é o magnetismo dos ímãs, é o magnetismo da gravitação. Mas nós estamos nos referindo a corpos orgânicos, seres com vida, que também tem magnetismo, uma espécie de magnetismo que Mesmer chamou de magnetismo animal. Mesmer está ali, né? A figura dele olhando ali para Jesus e para Kardec. O magnetismo que mantém a vida na Terra, que sustenta o funcionamento do nosso planeta, que mantém os nossos corpos físicos, que sustenta a vida orgânica no planeta Terra, tudo isso é magnetismo. E nós temos o magnetismo puramente humano, que é um magnetismo muito mais dinâmico do que o magnetismo químico, do que o magnetismo dos ímãs,
que o magnetismo, vamos dizer assim, das coisas materiais, dos corpos inorgânicos, dos mecanismos mais básicos do funcionamento do nosso planeta Terra. O magnetismo humano ele é muito mais dinâmico, mas também funciona na base da atração, da repulsão. Essa atração ou repulsão, diferentemente dos ímãs, onde determinados polos mecanicamente se atraem, determinada junção de polos mecanicamente se repelem, mas no magnetismo humano isso pode ser transformado, isso pode ser modificado. Nós podemos atrair alguém a nós pelo magnetismo, mas também podemos repelir a mesma pessoa com esse mesmo magnetismo. Ele é dinâmico, ele é capaz de sofrer transformações, então nós podemos elaborar modificações nessa energia magnética, de modo que ela sirva aos nossos propósitos. Existem vários livros escritos a respeito de magnetismo pessoal. Você já deve ter ouvido, pelo menos ouvido falar a respeito disso, magnetismo pessoal. E tem muitas obras a respeito disso. Como você usar o magnetismo, e muitas vezes os autores não espíritas, não ligados a esse movimento de tratamento de doenças através do magnetismo, muitas vezes eles não sabem que estão falando da mesma coisa, dessa energia vital, dessa energia humana, que sustenta a própria vida. E esse magnetismo pessoal nada mais é do que você usar, de você transformar estas energias de modo a você atrair pessoas para os seus objetivos. Logicamente, isso pode ser utilizado de uma forma mais positiva ou de uma forma negativa. Isso pode ser utilizado com motivos bons ou com motivos não tão éticos. Eu posso usar esse magnetismo, por exemplo, para conseguir um emprego. Diante de uma entrevista, num setor de trabalho, eu posso usar esse meu magnetismo para eu convencer a outra pessoa de que ela deve me dar esse emprego. Isso pode ser utilizado. Eu não sei se isso é tão ético, mas isso pode ser utilizado. Eu posso utilizar de uma maneira um pouco mais ética. Utilizar o meu magnetismo de forma que eu consiga me expressar e transmitir ao outro as melhores impressões possíveis. O que de melhor eu possua dentro de mim para que a pessoa livremente consiga fazer uma avaliação a meu respeito. Dizem que o Hitler, ele mobilizava muito facilmente as multidões. A história nos conta isso. O que é isso? É magnetismo pessoal. Só que ele utilizava para convencer as pessoas dos motivos da guerra, da subjugação a outros povos. E as pessoas facilmente entravam na onda magnética dele e o seguiam. Assim como também seguiam a Jesus. Muito facilmente as pessoas se sentiam inebriadas pelas palavras de Jesus, pela força que ele tinha, pelo magnetismo que ele exalava. As palavras dele eram palavras sinceras, ele realmente acreditava no que falava, assim como Hitler. Esse é um dos princípios do funcionamento do magnetismo, a verdade. Quando eu falo a verdade, quando eu falo aquilo que eu realmente acredito, a minha verdade, vamos dizer assim, aquilo que eu realmente acredito, eu acabo fazendo as outras pessoas também acreditarem. Porque quando eu falo que eu realmente acredito, as minhas energias não me traem. Eu posso estar falando uma coisa que não é uma verdade, mas para mim é. Então eu falo com uma convicção. E isso vai impresso nas minhas energias. Isso vai impresso nos meus fluidos. A pessoa vai ouvir as minhas palavras, mas ela também vai receber as energias que eu estou emitindo. E essas energias vão levar às minhas impressões. Impressões daquilo que eu realmente sou, daquilo que eu, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Quando a gente toma um medicamento químico para uma determinada doença, aquele medicamento ele é inalterado.
a sua composição está ali. Lógico que há condições de luz, de temperatura, a forma como você armazena esse medicamento, o tempo, a validade dele, tudo isso interfere. Mas fora esses fatores, não há um fator intrínseco ao medicamento que o transforme, fazendo com que esse medicamento sirva para dor de cabeça, ou então ele possa ser transformado para uma dor de estômago, ou ele possa ser transformado para tratar um câncer, ou possa ser transformado para tratar uma ansiedade. Ele não sofre essa transformação. Ele é o que é, na sua composição química. Mas o nosso fluido, que é a base do tratamento magnético, esse sofre modificações ao nosso bel prazer. Então, o fluido que eu vou tratar uma gastrite é o mesmo fluido que eu vou tratar um tumor cancerígeno. Ele vai precisar ser transformado e ele sofre a interferência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, do meu estado íntimo. Ele sofre essas interferências, ele sofre essas transformações, ele é impressionável. Então esse mesmo fluido, ele pode conduzir pessoas por um caminho bom ou por um caminho ruim. Depende. Há pessoas que têm um dom natural, e isso também é magnetismo, de inebriar, de influenciar multidões. As pessoas ouvirem aquela voz e ficarem de boca aberta, de olhos fixos, olhando e assimilando o que ele está falando. Tem pessoas que têm esse dom, essa capacidade, e isso é magnetismo. Nos fluidos vão impressos as características pessoais do indivíduo, de saúde física, de saúde moral, de tipos de pensamento, de padrões de sentimentos e emoções. Tudo isso vai impresso nos fluidos. Daí que, se eu vou tratar alguém, eu preciso estar atento às características íntimas que eu estou colocando naquele fluido, meu estado íntimo. Daí a grande relação de magnetismo com o estado moral. Como eu penso? O que eu penso? Que tipo de sentimentos eu alimento no meu dia a dia? Que tipo de sentimentos eu nutro para com aquele que eu vou tratar? Aquela pessoa que está doente ali na minha frente, esperando de mim que eu faça algo em seu benefício. Que tipo de sentimentos eu alimento quando estou diante dessa pessoa? Qual é a minha intenção ao estar diante dela para exercer um tratamento, para tratar a sua doença? Que tipo de emoções me tomam no momento em que eu me coloco à frente dela? Aí vem aquela questão: e se eu não gosto da pessoa? Ou e se ela não gosta de mim? Como é que a gente vai fazer esse tratamento magnético? Essa situação, ela interfere mesmo no tratamento médico. Porque se eu não gosto daquele médico, ou se aquele médico não é muito simpático para comigo, se ele não gosta muito de mim, mas ele procura exercer da maneira mais isenta possível o seu trabalho, isso interfere ainda, mas não é tanto, porque a composição química do remédio continua ali dentro do frasquinho, a mesma composição. Mas isso tira em mim um pouco da confiança que eu tenho com aquele profissional. Talvez eu não goste dele porque talvez alguém já disse que não se deu muito bem com aquele médico, fez um tratamento, talvez naquele dia não foi muito bem recebido por ele, e isso interfere. Então eu já entro com uma certa precaução quando eu entro no consultório. Isso vai interferir no tratamento? Vai, porque eu já não vou confiar tanto nele, eu já vou com o pé atrás. Mas o medicamento continua na sua química inalterada. Com o tratamento magnético, isso não se dá assim. Se eu não gosto da pessoa, se ela não confia no meu passe, isso interfere grandemente nos resultados, porque a gente não está aí manipulando química, a gente está manipulando fluido, que é extremamente impressionável com as nossas situações íntimas. Eu posso aplicar o passe em uma pessoa que não gosta de mim? Posso. Talvez seja justamente aquela melhor oportunidade para eu transformar isso. E esse esforço de transformação também vai influenciar os meus fluidos.
e o resultado do tratamento. Talvez, se ela não estiver disposta a essa interação comigo, a essa transformação de sentimentos, mas eu estou disposto a mudar esses sentimentos e estou aproveitando a oportunidade do passe para isso. Mas também, por outro lado, eu tenho que pesar. E o resultado do tratamento na doença dela? Eu vou utilizar este passe como um recurso para a minha transformação e a doença dela, como fica? E o resultado do problema dela? Então, nós podemos tomar essa oportunidade como essa transformação interior, que pode trazer um resultado benéfico, inclusive, ao passe. Podemos dar um tempo, não, hoje não. Deixa que outra pessoa aplique esse passe. Hoje eu vou me resguardar, eu vou fazer uma prece, hoje eu vou procurar me conciliar comigo mesmo e com esta pessoa. Aí na próxima oportunidade, sim, eu vou estar 100% para aplicar este passe. Não devemos perder as oportunidades para essa transformação interior com a qual muito a gente tem para ganhar, tanto nós quanto o outro. Se o outro não quer, fazemos a nossa parte. Se o outro não quer receber passe conosco por causa disso, respeitamos o pensamento daquela pessoa. Ela não quer. Outra pessoa aplica. Mas eu vou buscar oportunidades para me conciliar com esta pessoa, porque isso vai fazer uma transformação dos meus fluidos. Vai me dar uma melhor possibilidade de tratamento, não só dessa pessoa, como de outras também. Às vezes tem certos pacientes que são complicados. Nós já tivemos essa situação na nossa instituição. Certos magnetizadores não queriam aplicar o passe na pessoa, porque ela era complicada. Tudo ela reclamava. A gente sabe que durante o processo de um passe, várias reações magnéticas acontecem, até o passe ser concluído. Várias coisas ali acontecem naquele trânsito, naquela troca de energias, várias reações que podem ser sentidas ou não, dependendo da sensibilidade de ambos. Então, podem ser sentidos como uma pequena tontura, um arrepio, uma dorzinha em alguma parte do corpo. Umas pessoas podem sentir isso de uma maneira mais forte. Pode trazer um certo incômodo, um estremecimento no corpo. São várias e as mais variadas reações que podem acontecer. Mas esse paciente era complicado. Qualquer coisa, mesmo que a gente explicava, o passe, ele traz reações. Coisas acontecem enquanto a gente está aplicando o passe. Agora, terminou o passe, não é que você está sentindo mais nada. Se o passe foi bem aplicado, foi bem realizado, ao terminar, não é para a pessoa estar sentindo mais nada, nem o magnetizador, nem o magnetizado. Mas se termina o passe e um dos dois ainda está sentindo alguma reação, falta alguma coisa nesse passe, ele não está completo. Alguma coisa ou foi mal aplicada, ou ainda falta algo para completar esse passe. Mas durante o processo, é comum e é natural que aconteçam essas reações. Mas com esse paciente complicado era difícil, porque ele não queria sentir nada. Qualquer coisinha que ele sentisse é porque o magnetizador estava fazendo algo errado. Então ele abria logo os olhos, porque o magnetizador estava fazendo alguma coisa errada. Então alguns magnetizadores nem queriam aplicar o passe nessa pessoa. Chegamos inclusive a perder um magnetizador do trabalho por causa disso. Mas, enfim, é algo que nós precisamos aprender a lidar, assim como o médico tem que lidar com pacientes complicados, difíceis, questionadores. Às vezes, pessoas que estão internas no hospital, enfermeiros têm que lidar com pacientes que são mais dóceis, outros que são mais irritáveis. Ou seja, são as características, a grande variedade das características humanas que nós precisamos aprender a lidar de bom humor, com paciência, com serenidade, ajudando essas pessoas nos seus tratamentos, e vamos estar ajudando elas também a superar essa forma de ver, sempre dando justificativas razoáveis, sempre usando de argumentos, nunca dizendo é assim porque é assim. É assim porque tem uma explicação. Qual é essa explicação?
nós devemos passar para a pessoa de modo que ela consiga compreender e superar esta situação, esta maneira de ser e de pensar.